Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Voe Editora. E hoje temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios as nossas escritoras, Camila e Silvânia. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. As meninas aqui, as mulheres maravilhosas, são escritoras do livro Eles Decidiram Triunfar e trouxeram um capítulo incrível para esta obra também. A Camila Machado é palestrante, mentora, treinadora, ela é especialista em transformar atendimento em diferencial competitivo. Parabéns, viu? Tem mais de 20 anos aí de experiência e ajuda a empresa a conquistar e fidelizar os seus clientes. Extremamente necessário. A Silvânia é estrategista digital, mentora, palestrante, também tem mais de 15 anos desenvolvendo estratégias de marketing digital, extremamente necessário, né, pra gente, que conecta posicionamento, vendas e resultado. Tem que ter. Tem que ter. E ambas têm aí uma mentoria, tem a empresa maravilhosa delas, que se chama Ponto Ideia. E são criadoras do método, que eu amei o nome, Viradas de Caixa. Meninas, sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. E eu achei incrível o capítulo de vocês, porque vocês trazem ali um método, e nós que somos empreendedores, vocês que estão nos assistindo, que estão empreendendo, que estão pensando nisso, precisam demais ter essa parte de treinamentos, consultorias e acompanhamento também. Então, parabéns ali por tudo que vocês colocaram no capítulo. Obrigada. Muito Me obrigada. contem, como é que surgiu aí essa ideia, o método Viradas de Caixa? De onde veio essa ideia? Veio de mais de 15 anos observando as empresas, observando as necessidades e observando que os desafios se repetiam em muitas empresas. Os desafios em fidelizar o cliente, em atrair novos clientes, em fazer com que o caixa não tivesse aquela oscilação que, apesar da sazonalidade dos segmentos, a gente percebia que faltava estratégia, que faltava metodologia. Então, normalmente, não é falta de esforço dos empresários. Normalmente, o que falta é uma estratégia e um método para trilhar esse caminho e conseguir com que o caixa não tenha essa oscilação. Concordo plenamente. Às vezes a gente acha que eu lembro quando eu comecei a empreender, e eu não nasci empreendedora, empresária, eu trabalhei muitos anos como CLT, eu era professora, e quando eu comecei a empreender, eu falei, eu não sei nada. Nada. Eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender de financeiro, eu tenho que aprender de posicionamento de marca. E eu senti que eu estava fazendo... Senti não, eu literalmente fiz uma outra faculdade, um mestrado, um doutorado nessa área. E muitas vezes a gente quer ter resultado, mas a gente não tem os caminhos. E é onde vocês entram trazendo essa expertise aí. Não só de empresa, né? Não só esse caminho de empresária, né? Hoje, para você viver, não é só uma área. E quando eu entrei no marketing, foi muito desafiador, porque na época não se falava em marketing. E na época não tinha mulheres falando sobre marketing, nem gestão, né? Para você ter ideia, quando me formei, tinha 5 mulheres e 60 homens. Olha só. Formado mesmo na faculdade toda. Uhum. Não tinha nessa área de TI. E foi muito interessante porque depois que a gente forma, vai aparecendo as pessoas. Nossa, como é que é isso? Não se falava marketing, né? Uhum. Como é que é isso? Como é que eu levo minha empresa? Como é que eu treino? Como é que eu sou empreendedora porque eu não sei para onde que eu tenho que ir? E aí a gente foi se especializando, estudando, porque nunca para. Exato. Até hoje. Sempre a gente tem que fazer curso. Sempre a gente tem que estar antenado, né? Principalmente na tecnologia, que muda a todo momento. Todo dia. Piscou, mudou, né? E o marketing, hoje eu falo que 70% das empresas, elas não vivem sem o marketing. E é a primeira área que tem que investir. Não defendendo, viu, Camila? Mas as pessoas colocam o marketing por último. Na verdade, hoje ele necessita ser o primeiro. E depois vem toda a gestão, todo o treinamento, com estratégias, é claro. Porque hoje... Não adianta você só fazer marketing, falar, eu sei, vou lá para frente da câmera, gravo um vídeo e tal, né? Não, não é isso. Tem uma estratégia por trás, tem um estudo por trás, pesquisas, como que está a sua empresa, é um diagnóstico mesmo. Perfeito. Como se fosse um médico, vou lá, diagnóstico toda a pessoa, mais que um médico, porque tem que ser todas as áreas. Aí traçamos a estratégia e finalizamos com o marketing e voltado para o resultado. Perfeito. Porque se não tiver resultado...
também meu trabalho não funciona. Simples assim. O posicionamento ali da marca. Eu lembro quando Isso. a gente começou a criar a Voi, a gente começou pelo marketing. A gente Isso. pensou assim, o que eu O quero... nome- Exatamente, o que eu quero que essa empresa, quando ela nascer, como eu quero que ela seja já vista. Isso. Legal. Entendeu? Então, assim, eu já quero esse posicionamento, eu quero atrair esse tipo de cliente. Então, desde da criação do logo, desde toda a estrutura, Isso. foi para já comunicar aquilo que a gente queria. Claro que ao longo do período a gente vai melhorando, Vai. ajustando. Sim. Mas assim, você começar dessa maneira te traz muito mais resultado, né? É. Sim. E é o Legal. essencial, não é começar por último, né? É o primeiro. E dentro do método Virada de Caixa, a gente fala muito de visibilidade, de identidade, que tem a ver com essa questão de posicionamento estratégico, de como eu quero passar a mensagem, qual é a mensagem que eu quero passar para o mercado. E sim, quando a gente começa um negócio, o ideal no plano de negócio, inclusive, é a gente começar pelo marketing, pelo plano de marketing. E muitas empresas, às vezes, já estão rodando e não conseguem o resultado desejado justamente por falta desse posicionamento, por falta de uma comunicação estratégica, às vezes por falta de saber quem é o seu público-alvo, né? Isso. Então, dentro do método, a gente fala de visibilidade, de identidade, de digital que converte, de comunicação, atendimento, técnicas de vendas, planejamento, tudo que é necessário para que a gente saia, né, dessa oscilação de caixa, desse empresário que tem que carregar tudo nas costas, né, que também acontece, para obter esse resultado. Perfeito. Isso. E nessa experiência de vocês aí atendendo diversas empresas e diversos empresários, quais são os erros que vocês percebem que são corriqueiros, que mais se repetem? Olha, do marketing, o que eu vejo? As pessoas, elas sempre querem começar pelo tráfego pago. É incrível, meu Deus do céu. As pessoas procuram... Primeiro é a pergunta, né? Ah, eu já fiz, já teve uma... A Tati mesmo fala, né? Já tive uma experiência com a agência, não funciona. Não, não é que não funciona. Funciona, sim. Inclusive, nós temos um projeto de ir para dentro das empresas ensinar o que a agência faz. Perfeito. Treinamento. Eu acho isso muito legal. E aí fica ali dentro da empresa que ela conhece mais o serviço, tudo, com a nossa intervenção, uma consultoria, né, uma mentoria ali por mais tempo, mas que é necessário. Então, a agência funciona assim, tanto é que tem agência, né? Se não funcionasse... Agora, o que tem que ser feito? Entrar, fazer a consultoria de forma estratégica mesmo, ali, conhecendo os pontos fortes, os pontos fracos, melhorar os pontos fortes de cada um, seja ele como empresa ou pessoa física ali, empreendedor, e direcionar. Não, você tem esse prazo e você tem um resultado, né? Então, e fazer o marketing 360. Não começar pelo tráfego pago, que é o que todo mundo vê, não. Eu sempre falo, vamos arrumar a casa primeiro. Ótimo. Como arrumar a casa? Vamos se posicionar primeiro, como que está a sua marca, quanto tempo que está no mercado, como que você deseja ser visto, né? Não é só o que o empresário deseja, porque muitas vezes ele nem sabe. Mas como que ele quer ser visto? Aí a gente posiciona, Google, né? O marketing não só é Instagram, não só é tráfego pago, como todo mundo faz. Tem muitas pessoas no Facebook ainda, tem o Google, tem o site, tem o LinkedIn, tem o YouTube, tem o WhatsApp, que é o maior canal de vendas. E ninguém fala disso. Perfeito. Então, assim, é o 360 mesmo e começar... Por qual momento você vai começar? Porque às vezes ali... não é chegar... eu quero tráfego pago, eu quero Instagram. Não, não é isso. Eu quero que o cliente venha. Eu quero que o cliente venha. Milagre. Eu quero um milagre. E muitas E vezes não fazemos milagre. eu vejo assim, no tráfego, muitas vezes, o cliente chega, mas não tá vendendo, porque existe também um outro problema. Às vezes a sua empresa não sabe vender, não tem um time comercial, não tem organização, não tem processo. Daí chega o lead, porque é normal, vão chegar leads curiosos, pessoas ligam a gente. Eu falo assim, que é exatamente como a gente fazia antigamente. A gente entrava numa loja, antigamente não, a gente ainda faz isso. Tô dando só uma olhadinha. Às vezes a gente compra, às vezes a gente só tá dando uma olhadinha. E a mesma coisa nas redes sociais. Só que se não tiver essa organização interna, o lead chega e você não consegue converter. Não consegue. E não tem esse treinamento também. O empresário, ele não sabe vender. Exato. Essa é a verdade. Dói demais, mas ele não sabe vender. Eu tive uma cliente que ela vendia uniformes de hospital, bem específico nicho. Fizemos um tráfego para ela. Chegou 300 leads para ela, quentes. Não eram frios, 300 que queriam, né, Comprar uniforme. comprar uniforme.
E aí ela virou para nós, eu quero ter uma reunião com você, porque o gestor de tráfego, ele não é especialista. E aí eu fui ver por que o gestor de tráfego não estava funcionando para ela, né? E aí, quando a gente foi ver, puxar, o Instagram, o direct do Instagram não era respondido. O WhatsApp, ela deixava muitas pessoas sem responder. E ela não sabia vender o próprio negócio dela. Não sabe. Olha, 60% dos empresários não sabem vender o próprio negócio. Não foram treinados para isso. Não sabe se posicionar, falar na hora certa, falar palavras, benefícios, os gatilhos mentais, usar, né? Não sabe. E aí quer vender? Não, minha senhora. Aí nós mostramos para ela, ela, não, me desculpa, a gente realmente precisa de um treinamento, de uma consultoria. Eu falei, tá vendo? Que maravilha. Parabéns, viu, meninas? É isso mesmo. E uma outra dúvida que eu queria entender, assim, de vocês, quando vocês estão ali no processo de consultoria, atendendo essas empresas, qual o sentimento que fica no coração de vocês? Quando você pega uma empresa, às vezes toda desorganizada, às vezes que não está vendendo, que não está conseguindo ter resultado, e vocês entram com a experiência, com a estratégia de vocês, organiza, qual é o sentimento que fica? É muito gratificante. Assim, eu falo que esse é a maior recompensa. Essa é a maior recompensa, que é poder ouvir do empresário, da empresa, né? Olha, muito obrigada, funcionou, o resultado foi esse, porque o nosso sucesso é a conquista das nossas empresas, né? Isso é o que valida o nosso trabalho e todas as estratégias que a gente faz. Então, assim, é muito gratificante poder ver aquela semente que a gente plantou dando frutos, dando resultado, conquistando novos objetivos. Então, o sentimento que fica é de gratidão, né, lá no livro a gente tem uma frase, inclusive, que eu falo que empreender é gratificante, mas dá trabalho. Então, se a gente não tiver estratégia, não se preparar, não se desenvolver, e muitas empresas, elas começaram por necessidade. E não por oportunidade. Eu estudei, eu pensei, a Fernanda falou, a editora é uma oportunidade, eu quero explorar e tal. Muita gente começou a empreender em virtude de uma necessidade pessoal, porque, né, se desligou do mercado, teve uma questão familiar. Então, quando a gente vê aquilo que a gente ensinou, ou aquela empresa que a gente acompanhou, tendo os resultados que ela queria, seja em aumento de faturamento, seja conquista de novos clientes, seja se posicionar, conquistar novos mercados, é muito gratificante, assim, mais do que o resultado financeiro, é o reconhecimento e poder olhar para aquela empresa e saber que a gente fez parte daquela história. Que legal. E já que você falou fantástico, que as empresas surgem por vários motivos, eu quero perguntar, o que levou vocês a empreenderem, abrir uma empresa de consultoria? O que levou? A gente não segue o roteiro. Isso é fato, igual está lá, né? No nosso livro. O que nós fizemos? Nós duas éramos empregadas, Sim. né, Camila? Sim. Por muitos anos. E eu queria liberdade. Acho que todo empresário, ele quer uma liberdade, ele não quer se sentir preso, né? Pelo menos, eu queria liberdade e parece que eu não se encaixava em nenhum lugar. E aí, eu sempre fazia mais. Sabe aqueles empregados que fica o dia inteiro sem fazer? Eu ficava inquieta, eu não conseguia fazer, eu queria fazer a mais para a empresa crescer. Mas nem muitas vezes a empresa quer crescer. Exato. E quando a gente passa para o lado de empreendedor, empresário, o que nós vemos? Que às vezes a empresa também não quer crescer mesmo. Isso é fato e é realidade. E eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou fazer diferença? Mas tem as que querem crescer, graças a Deus. E é muito gratificante, você faz uma palestra, você faz um treinamento, você faz ali um workshop e as pessoas viram para você e falam bem assim, nossa, era isso que eu precisava. Às vezes só um insight ali, sabe? Sim. Era isso que eu precisava. E foram muitos anos, assim, a gente, na prática mesmo, né, Camila, nós estávamos fazendo a conta, mais de 7 mil empresas, quase batendo 8 mil pessoas alcançadas. Muitas empresas alcançadas, graças a Deus também, 15 anos, né? Nossa, que legal isso. Muita experiência em várias áreas. Então, isso não tem, né? Nenhum preço paga, literalmente nenhum preço paga. E eu falo que essa é a principal característica do empresário, do empreendedor, que vai dar certo na vida, sabe? É a gente querer fazer o melhor
muitas vezes dentro até do negócio do outro, Sim. né? Isso. Eu lembro também, quando eu era CLT, trabalhava ali, eu dava o sangue pela empresa e era porque eu queria entregar o meu melhor, era porque eu queria ver resultado, é porque eu gostava, eu sempre gostei muito de trabalhar. E hoje não é diferente com a minha empresa, né? Hoje eu faço justamente essa entrega muito genuína, assim, de querer viver cada etapa. E quando eu também trabalhei um período como consultoria, era a mesma coisa, eu queria que a empresa do outro desse certo. Eu falei, eu não me conformava com aquela empresa que eu tava fazendo consultoria, não bateu a meta de vendas, tem que bater a meta de vendas. a meta. Que eu acho que é o que eu tô ouvindo de vocês e tô percebendo, né? A gente se conecta tão intensamente com aquele cliente, né? Com aquele projeto, que a gente coloca ali a nossa... Toda energia. Toda energia. Inclusive, Fernanda, eu sempre penso, né, e falo e sigo isso. Faça o seu melhor como se fosse para Deus, porque é Ele que está olhando. Então, não tem que me importar com que as pessoas falam, se eu não estou entregando o meu melhor, né? Mas Ele está me olhando, Ele está me vendo. E aí, a gente entrega o nosso melhor, né, Camila? Sempre, porque até mais pensando nos outros do que em nós mesmos. Às vezes, até mais que o contratado é uma... Como que eu vou falar? Um over-delivery. Um over-delivery. Sempre entrego a mais, né? Sim. Um bônus a mais ali, porque a gente quer... O sucesso deles é o nosso sucesso. Que legal. Não adianta. Se eles não tiverem resultado, a gente não tem. Muito bem, muito bem. E eu vou pegar o nome do livro, Eles Decidiram Triunfar. Quando que esse momento foi para vocês uma decisão? Quando que vocês olharam e vocês falaram, todos os dias a gente vai decidir triunfar como pessoa, ser humano, profissional também? Eu acho que logo todo ali. dia, né? Logo ali ontem, Todo dia. literalmente. E essa tem que ser decisão, né? Principalmente quem empreende. Tem que ser. Eu penso que lá no início, né, quando a gente decidiu realmente começar o negócio, Fernanda, já tinha essa questão assim, eu quero liberdade, quero mais autonomia e tal. E a gente tinha muito esse perfil, né? Mas por que as coisas não funcionam assim? Então, a gente queria muito tomar as decisões, tomar as rédeas, né? E só tinha jeito de tomar as decisões sendo dono do próprio negócio. E essa é uma decisão diária, porque, assim, empreender, ele traz esse sentimento, né, de autonomia, mas ele traz junto todas as responsabilidades. Então, a gente conta lá no nosso capítulo também esses altos e baixos, né? Então, se a gente viveu coisas surpreendentes, fantásticas, né? Então, se viagens, a nossa primeira viagem internacional é fruto, né, do nosso trabalho com a agência Ponto Ideia, os lugares que a gente conheceu, as empresas. Então, mas a gente teve os momentos de baixa, né? Os prejuízos, os momentos em que a conta não fechava. E essa é uma decisão de triunfar que você tem que tomar diariamente, porque aparecem propostas para você voltar para a CLT, aparecem propostas para você fazer algo que não está de acordo com seus valores, Semana passada. com seus princípios. Então, é uma decisão diária que você precisa tomar dentro do seu negócio de triunfar, de perseverar, de persistir, porque tinha um sonho, tem um sonho, né, lá atrás. Então, estar alinhado e ter essa clareza de que, poxa, falta alguma coisa, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que me aliar com parceiros que vão me ajudar a chegar nesse objetivo. Então, a gente toma essa decisão de triunfar e de prosperar e de aprender todos os dias. Todos os dias. E você trouxe um ponto muito importante que, inclusive, vocês abordam num capítulo, que é justamente esses altos e baixos, né? Vocês colocaram ali o bastidor real, né? Não é tipo, nossa, vamos empreender e seremos ricos, vai ser lindo. Tudo certo. Não, vocês trouxeram, sim, as fases também que foram difíceis e as fases que foram prósperas, assim por diante. Porque essa é a vida real. Não tem como a gente fugir. Ninguém vai conseguir assim, eu vou empreender e eu vou só ficar feliz, vai dar tudo certo, a conta vai fechar sempre. Tem os altos e baixos, né? Tem os momentos mais tranquilos, momentos mais corridos e assim por diante. E aprender também a lidar com esses momentos de baixa é onde fortalece a gente. E graças a Deus. E até porque aí ganha experiência para vocês compartilharem com os outros, né? E eu sempre falo que é igual o nosso coração, né?
Altos e baixos, altos e baixos. É E isso. precisa ter os baixos para você, até para Aprender. você alavancar, aprender e crescer, né? Porque nós não crescemos quando tudo tá bom. Exato. Quando o dinheiro tá na conta e tal, vamos lá, não é só festa, não é só alegria, né? Mas os bastidores ninguém conhece. Exato. É isso que é o difícil. E você levantar sempre depois, e mesmo ao longo de 15 anos, né? Empresário, não pense você que você não vai dar uma queda aí, não, né? Um baixo, altos e baixos, sempre vai ter. Sim. Não é só ascensão, você só vai crescer um nível a mais. E às vezes você não vai cair de novo, né? Ou quebrar de novo, ou ir para baixo de novo, só em momentos assim. Mas é a vida. E a gente tem que ter força para levantar, e o levantar que é o diferente. É isso. Muito Né? bem. Meninas, uma outra dúvida assim que eu tenho em relação a isso, que vocês também trazem no livro, acho que é importante até para as pessoas conhecerem ali também. O trabalho de vocês hoje, ele envolve mentorias, Sim, envolve consultoria, treinamentos. Então, vocês tanto trabalham esse lado do empresário como também da equipe. E o Sim. quanto que isso é importante para o negócio? Porque às vezes a gente foca tanto no empresário, que ele precisa aprender, mas às vezes tem uma equipe que tá ali, ou o contrário, né? Tem empresário Sim. que é assim, treina minha equipe, eu não quero saber nada. É. O quanto que é importante ter essa junção dos dois ali? Fundamental. A gente trabalha muito com a liderança, muito com o empresário, mas, né, a gente sempre procura envolver a equipe. Então, nas nossas mentorias, a gente sempre fala, olha, essa é uma mentoria para a empresa. Você decide quem vai ser envolvido no processo. Perfeito. Então, você tem um gerente, tem um supervisor, tem um sócio, tem alguém dentro da equipe que cuida dessa área ou que se envolve com essa área, traga, por favor, ele para aprender, traga para a aula, traga para o curso, traga para o momento de tira dúvidas da mentoria, porque quanto mais pessoas envolvidas com a mudança, com o compromisso, com o foco em desenvolvimento, melhor o resultado. Então, hoje, sim, nós temos consultoria, treinamentos que são desenvolvidos de forma personalizada para cada empresa. Inclusive, agora no mês de abril, nós temos aí uma turma já prevista para o final do mês de abril. E temos também os workshops do método virada de caixa, que é um workshop normalmente de 8 horas, uma imersão aí, Ótimo. em que a gente trata todos os pontos do método, para já gerar resultados a curto prazo. Então, ele é focado nessa virada de caixa, né, em Rápido. temas mais imediatos, né, em resultados mais imediatos. E temos também as mentorias, em que a gente trabalha aí 45, 60 dias para se aprofundar um pouco mais nesse método, além dos serviços de marketing digital, né, Silvânia? Isso daí não tem como fugir, né? Muito bem, muito bem. E esse virada de caixas é justamente para ajudar a empresa a fazer essa virada de caixa mesmo, financeira. Sim, financeira também. Que legal isso, hein? A Achei curto, o médio e máximo. longo prazo. Aham. Né? Porque não vem de um dia para o outro, principalmente no marketing. Uhum, é Mesmo uma que construção. seja, cada dia tem uma IA, cada dia tem algo diferente. Sim, entendemos, só que a base é a mesma. Temos muitas ferramentas, mas se você não souber usar no seu negócio, você não sai do lugar. Então, tem ali a curto prazo. A empresa está, como diz, está na UTI, está morrendo, vamos lá fazer a curto prazo para gerar um caixa agora. Ótimo. Não, tem agora 6 meses. Vamos fazer em 6 meses virar o caixa. Temos um ano, que aí é uma meta maior e tal. Sim. Temos também. Né? Para E ser ali, algo mais construtivo. isso, e direcionar e Uma meta de expansão, isso, né? Também, às complementando vezes. ao que a Camila falou, o empresário tem que estar lá. Não é só a equipe. E tem empresários que ele não sabe, você citou aqui muito bem. Eu pensei no nome, no posicionamento. Tem empresário que ele não sabe a missão, não sabe a visão, não sabe os valores. Ele nem sabe se comunicar, como que ele passa isso para os funcionários, a equipe. Pra equipe. E aí ele não treina a equipe, que nem ele mesmo sabe. Nós estamos falando desse nível, e tem muito. Muitos. Nós estamos falando de algo, né, Sim. Camila? Não é irreal. É a mais pura realidade. E é triste, porque o próprio empresário não tem essa estratégia, esse planejamento. E precisa disso, envolver toda a equipe, fazer tudo isso. Quer resultado? Quer, meu querido, só que se você só pensa que a equipe precisa se desenvolver, ele é o primeiro que precisa saber vender, a saber ter resultado, a saber a gestão do negócio dele. Perfeito. E depois a equipe. Senão ele não é líder. É isso mesmo. É. Maravilha, viu? Parabéns.
de cima para baixo e de dentro para fora, né? Que a gente fala. Então, é do líder para a equipe, né? Porque não adianta a gente achar que é a equipe que vai vir com todas as ideias, com todas as estratégias, com as ferramentas. E é de dentro para fora. Então, é da equipe para o mercado, é da gestão para a equipe e de dentro para fora. Maravilha, muito bem, adorei, viu? Vou deixar para vocês aqui nos comentários, nas redes sociais, tanto da Camila quanto também da Silvana e também da empresa dela. Sim, se você que é empreendedor, você que é empresário, você quer fazer uma virada de caixa na sua empresa, organizar os processos, vender mais, fidelizar, de repente até estudar melhor a sua marca, né, para se posicionar de maneira correta, investir no marketing de uma maneira muito estratégica, para não perder dinheiro, pelo contrário, para ter resultado. Ganhar mais. Entra em contato com as meninas aqui, com a empresa delas, que com toda certeza elas vão dar esse acompanhamento, esse treinamento para vocês. Parabéns, viu? Parabéns pela jornada, parabéns pelo capítulo, por terem se permitido viver essa experiência aí também com a Voe. Eu acredito muito que este livro vai abrir muitas portas. Espero que vocês estejam em muitos podcasts levando, porque eu acredito demais no poder da consultoria, demais. Sim. Eu falo que é o que salva empresas de verdade, porque eu já peguei empresas assim que estavam de portas fechadas e às vezes só por ter uma pessoa de fora, né, que não está envolvido emocionalmente naquilo, que tem uma bagagem de 15 anos, às vezes a pessoa está empreendendo há 1 ano e vocês têm uma bagagem de mais de 15 anos, que tem vivência de muita coisa que deu certo e deu errado no negócio de vocês e no negócio dos outros, você traz uma visão completamente diferente. E ali salva, a pessoa fala, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Faz toda a diferença. E não é cortar caminhos, né? É ir pelo caminho certo e mais rápido. Por que não pegar 15 anos de experiência, sendo que você vai, às vezes, demorar 10 anos ali só para sair de um lugar de um simples momento? Exatamente. Às vezes é só um detalhe, faz a virada de tudo isso. Parabéns, viu? Obrigada. Tá bom. Gratidão à Voe pela oportunidade. Sim. E, né, por esse livro com histórias tão lindas em que a gente pode registrar esse momento. E foi muito interessante a construção da história, quantas coisas que a gente nem se lembrava que tinha vivido, né? Então, registrar essa nossa história nesse livro em especial foi um grande presente. Então, obrigada a toda a equipe da Voe. Parabéns, Verdade. viu? E vamos escrever novos livros. Com toda certeza, só o começo da jornada. Muito obrigada. Você também que assistiu esse podcast, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aí para outras pessoas, outros empresários, empreendedores também adquirir esse conhecimento. Nos vemos nos próximos vídeos, até mais.